não apenas vocês devem ter ouvido falar, mas vocês também devem estar curiosos para ouvir o meu comentário sobre esse músico que infelizmente perdeu a sua vida através de uma aeronave que caiu ali no Rio de Janeiro, lá no Recreio dos Bandeirantes. Era um cara ali, dono de hits, né, virais nas redes sociais, e o músico estava no Brasil para iniciar a sua turnê mundial, tá? Ele estava de passagem aqui no Brasil com a turnê World's First World Tour, ou seja, a primeira tour mundial do mundo, né? E ele acabou, né, perdendo a sua vida aí numa aeronave ou 2 aeronaves que caíram, né? Ele é um cara que transitava ali, segundo a gente vê no seu estilo musical, entre o pop, eletrônica, hip hop, né? E os shows dele eram muito teatrais, assim, intercalavam música com questões mais de performance, né? Humor. Né, e ele ficou muito conhecido por isso, ele acumula mais de 20 milhões de seguidores. Lá no Spotify, né, o perfil dele possui mais de 11 milhões de ouvintes mensais. Então o negócio aí é forte, né, é pesado. E aí, meus amigos, o cara lá de Santa Cruz, na Califórnia, né, começou a carreira com as bandinhas de ska e tal, até viralizar com as músicas pop, né, e as músicas solo, as primeiras foram lançadas em 2016, e ele viralizou por causa das batidas marcantes ali, o corte de cabelo único ali, né, aquele cortezinho, né, cuia, né, e ele lançou 3 álbuns de estúdio, Ugly is Beautiful, né, o Feio é Bonito, Cowboy Tears, né, Lágrimas de Cowboy e Alone in a Crowd, né, Sozinho na Multidão. Desembarcou no Brasil para realizar um show em São Paulo, né, que ocorreu no dia 6 de junho, e além disso, né, estavam com ele ali outras pessoas, foram 6 pessoas no total que acabaram, perdendo as suas vidas e, a gente vai analisar em detalhe aí tudo que aconteceu, né. Como é que foi aí a situação, né. Ele, ele teve ali eh, agora com 32 anos, né, um helicóptero ali, 2 helicópteros, guarde essa informação, 2 helicópteros acabaram se chocando no ar durante a gravação de um clipe, né. Ele estava junto com um youtuber argentino ali, que é o Gaspi, né, e um diretor também, um produtor brasileiro e os pilotos, né, e na outra aeronave estava só um piloto, e aí as aeronaves caíram lá no Recreio dos Bandeirantes, em cima de uma concessionária de carros elétricos e gerou ali um fogaréu. Vários carros foram destruídos, então você vê a cena ali dos carros incandescentes, né. Então, meus amigos, esse é o cenário que a gente tem nessa situação. Porém, quando a gente olha o histórico desse artista, quando a gente olha ali o seu trabalho anterior, a gente vai ver que essa história é extremamente estranha. E para isso, a gente precisa dar uma olhadinha em algumas cenas de um clipe seu anterior, já é um clipe um pouco mais antigo, e esse clipe tem uns 10 anos e o nome da música se chama Hurt, né. Hurt significa o quê? Significa ali, machucar, né, no machucado. Principalmente, é interessante a gente entender um pouquinho da biografia dele primeiro. Por quê? Porque antes dele se tornar músico, ele competia em scooter freestyle, tipo uns patinetezinhos, né. E a inspiração para essa música vem ali de uma situação em que ele caiu, né, descendo ali uma ladeira e ele se machucou feio. Quando ele tinha 18 anos, ele estava competindo num evento semi-profissional do scooter freestyle, que é tipo um patinetezinho, e ele desceu uma rampa ali de cerca de 6 metros em altíssima velocidade e do nada, uma pedrinha no caminho ali fez com que o pneu dianteiro batesse, ele voou com os braços abertos, caiu no chão ali, fraturou o pulso esquerdo, né, fraturou o pulso direito também, a articulação que liga o polegar à mão também foi fraturada, teve concussão e ficou com a impossibilidade de usar as mãos por meses, né. E ele não conseguia nem comer sozinho,
passou toda a temporada lá dos campeonatos ali trancado no quarto, né, triste, sentindo que o mundo, estava continuando ali sem ele, e foi nesse período de recuperação forçada que ele começou a produzir músicas no computador usando o dedo que ainda estava funcionando. Então essa música Hurt, né, foi uma das primeiras faixas que ele escreveu, quase como um diário sonoro ali daquela fase, e essa queda literal virou uma metáfora para todas as vezes que as pessoas entregam tudo e o universo responde ali com uma pedrinha invisível, né. Mas a letra não fala só disso, né, segundo a interpretação normal da letra dessa música, vai falar também sobre o processo que aconteceu no círculo de amigos dele, porque o círculo de amigos lá do scooter, né, das competições de patinete, era um grupo muito unido, né, que se juntava todo dia depois da escola, fazia chuva ou sol, e quando ele foi o único do grupo a ser contratado por uma equipe grande, chamada Junior Syndicate, a dinâmica mudou, né. Os amigos antigos pararam de responder mensagens, tiraram eles dos grupos ali de mensagem, né. Então ele vai entender que esse sucesso trouxe ciúme, inveja, distância e a música reflete um pouco isso, né. Ele fica pedindo desculpa toda hora na música e tal, e ele percebeu que o sucesso não muda só a própria pessoa, mas muda também as pessoas ao seu redor, né. Então, a música vai falar um pouco sobre isso. Agora, o verdadeiro problema surge quando a gente analisa a simbologia dessa música Hurt, que não é apenas só nessa música que a gente vai ver isso. A carreira dele toda é permeada por clipes que vão mostrar sempre ele tendo algum tipo de óbito, sempre alguma coisa caótica acontecendo na vida dele. E eu quero começar mostrando então para vocês algumas das imagens desse clipe dele, Hurt, que já é de 10 anos atrás. Depois a gente vai analisar o clipe mais recente, de agora de fevereiro, para a gente entender um pouco mais essas estranhas coincidências, tá? Então, vou jogar uma primeira imagem aí para vocês, e nessa primeira imagem você vai ver a primeira cena que aparece nesse clipe Hurt, que é uma imagem assim que a câmera vem por cima e ela vai filmando o que está acontecendo no chão. E nessa primeira imagem você vai ver ali um carro em chamas. E isso é muito estranho. Por quê? Foi exatamente através da imagem de um carro em chamas que o rapaz veio a óbito. Então aqui a gente tem já uma primeira estranheza, uma primeira coincidência, a gente poderia chamar assim. Agora, depois, na sequência, o problema é que não é apenas um carro, um mero carro em chama. Você tem ali ele ali como se ele tivesse perdido a sua vida. Ele está dentro daquele saco em que os caras colocam as pessoas que perderam as suas vidas. Então a coisa vai ficando mais estranha, porque você vê um carro em chamas e depois você vê o cara sem vida, o próprio cantor, né.